Olha só que proposta fascinante a gente tem neste guia de estudos mestre. A ideia aqui é criar uma jornada, literalmente, de dentro para fora. A gente vai começar lá no microscópico, nos cantos mais profundos e ocultos da mente humana e vai dar um verdadeiro zoom out. Vamos passar pela fiação biológica do nosso cérebro, entender as estruturas da nossa sociedade, até chegar, no fim das contas, no cenário macro dos eventos geopolíticos globais. É uma exploração completa e super dinâmica da experiência humana. Beleza, vamos direto ao ponto para ver como isso vai funcionar. Nosso roteiro tem 5 paradas. Primeiro, a mente inconsciente e a psicanálise de Freud. Depois, o cérebro e o comportamento. No passo 3, a inclusão e os direitos humanos. Aí a gente amplia para o mundo em foco com os eventos globais e fecha tudo com a ética na prática profissional, que é a base de tudo isso. Então, começando a nossa jornada lá nas profundezas do mundo interior, vamos falar sobre a mente inconsciente. Você já parou para pensar que a psicanálise não nasceu de uma teoria abstrata pensada em um escritório fechado? Pois é. Lá no final do século XIX, Sigmund Freud, que trabalhava com neurologia, percebeu na prática clínica algo muito curioso. Em casos famosos, como o da paciente Ana O, ele notou que muitos sintomas físicos gravíssimos podiam ter origens puramente psíquicas. Ou seja, simplesmente falar sobre os traumas reduziu o sofrimento da pessoa. A investigação clínica real veio muito antes de qualquer teoria. E isso ilustra de forma brilhante como a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha constante. Imagina o seguinte, de um lado a gente tem o id, que é uma força totalmente primitiva, inconsciente, que só quer prazer imediato, feito um bebê chorando de fome. No outro extremo está o superego, que carrega o peso gigantesco de todas as regras morais, sociais e proibições que a gente internalizou. E bem no meio dessa tempestade inteira, adivinha? Ficou ego, o grande mediador. É ele que tem a dura missão de negociar os impulsos do id com as regras rígidas do superego, tudo isso sem perder o contato com a realidade. Mas às vezes o ego não dá conta da pressão. E aí a angústia bate forte. Para reduzir essa ansiedade e proteger a nossa mente de conflitos insuportáveis, o ego usa estratégias automáticas e inconscientes que a gente chama de mecanismos de defesa. O principal deles é o recalque, que basicamente joga os desejos dolorosos lá para o fundo, longe da consciência. Mas tem vários outros. A projeção, por exemplo, é quando a gente culpa o outro por um sentimento que na verdade é nosso. Ou a sublimação, que é sensacional, porque transforma um impulso que seria inaceitável em algo produtivo, como a arte ou o esporte. Para fixar bem, nosso primeiro resumo rápido. A essência aqui é: a psicanálise foca no inconsciente, desse conflito tenso entre desejo e repressão que é mediado pelo ego. E a defesa número 1 para proteger a gente contra os traumas é o recalque. Vamos avançar e ver como isso se constrói? Deixando o mundo abstrato do inconsciente, a gente aterrissa na nossa fiação biológica, o cérebro. O nosso cérebro opera como uma grande orquestra, mas ele tem setores super especializados. O lobo frontal, ali na frente, é o gerente da tomada de decisão e do planejamento. Se ele sofre uma lesão, a pessoa pode ficar extremamente impulsiva. O temporal, nas laterais, é o arquivo das memórias e da audição. O parietal lida com a nossa localização no espaço e o tato, enquanto o occipital, lá na parte de trás da cabeça, trabalha quase exclusivamente traduzindo as formas e cores da nossa visão. Um detalhe alucinante dessa geografia cerebral é como a gente processa a linguagem. Existe uma divisão muito clara aqui. Se uma pessoa sofre um dano na área de Broca, ela perde a capacidade física, mecânica de produzir as palavras. Ela entende tudo, mas simplesmente não consegue falar direito. Já um dano na área de Wernicke causa exatamente o oposto. A pessoa fala super rápido, de forma fluente, mas sem sentido lógico nenhum, porque a compreensão do que as palavras significam foi quebrada. É a separação literal entre o som da palavra e o significado dela. O ponto crucial de tudo isso é como essa máquina biológica dita o que a gente faz, as nossas motivações. A teoria humanista explica isso perfeitamente com a pirâmide de Maslow. Funciona assim. A motivação é uma escada. Ninguém vai focar em ser criativo ou pensar em arte se não tiver comida, água e sono, que é a base fisiológica. A gente só consegue subir para o topo da pirâmide, que é a autorrealização plena, se antes garantir a sobrevivência, a segurança, o afeto dos amigos e da família e a nossa autoestima. Nosso segundo resumo rápido. Tudo isso acontece porque os neurônios se comunicam usando neurotransmissores, tipo a dopamina para recompensa e a serotonina para o humor. Tudo orquestrado pelos lobos e pelo sistema límbico, que é a nossa central de emoções, processando coisas primitivas como o medo direto na amígdala. Agora a gente dá um passo atrás e amplia a lente. Como o indivíduo que a gente acabou de analisar interage com a sociedade à sua volta. Historicamente, o mundo precisou passar por uma virada de chave gigantesca.
Antigamente, dominava um modelo médico que olhava para a deficiência como se fosse uma falha biológica na pessoa, algo que precisava urgentemente ser consertado. Mas aí veio o modelo social, que revolucionou tudo. Ele diz o seguinte: a deficiência não é só uma questão corporal. O que realmente exclui a pessoa são as barreiras da própria sociedade. Para colocar em perspectiva, uma cadeira de rodas por si só não impede ninguém de participar da sociedade, mas a falta de rampas e portas estreitas, sim. Essa frase que você está vendo ilustra de forma perfeita a urgência e a ética desse tema. A gente precisa combater diretamente o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. E olha, o capacitismo não é só xingar ou excluir diretamente, é também achar que oferecer acessibilidade é um favorzinho ou ter a mania de infantilizar um adulto com deficiência. Inclusão não é caridade, é um direito absoluto e inegociável. E para fechar esse bloco, essa luta pelos direitos humanos quebrou barreiras históricas. Um exemplo gigante é a história surda. Por séculos, impuseram o oralismo, forçando os surdos a falar e proibindo a língua de sinais. Demorou muito, mas finalmente a cultura surda e a Libras foram oficialmente reconhecidas. E aqui no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão consolidou, no papel, essa vitória do modelo social. Certo, hora do nosso salto final. Vamos afastar a lente para o nível máximo e olhar para o palco gigante onde tudo isso acontece, o cenário geopolítico mundial. Observando os fatos macro de hoje, a gente tem um cenário super complexo. Em nível global, há a continuidade das tensões do conflito Israel-Hamas e da guerra na Ucrânia, que mexem com a economia e a segurança de todos. Vemos o retorno de Donald Trump nos Estados Unidos e, paralelamente, a expansão do bloco dos BRICS buscando uma nova dinâmica econômica, além de marcos globais recentes como as Olimpíadas de Paris. Aqui no Brasil, as atenções também se dividem. Temos a forte preparação ambiental para receber a COP30, o esforço de reconstrução após as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, as consequências dos ataques às instituições de 8 de janeiro e o amplo debate econômico sobre a escala de trabalho na PEC 6x1. Em resumo, o nosso cenário atual é marcado pelo cruzamento de extremos climáticos, tensões geopolíticas ao redor do globo e debates intensos sobre os limites da tecnologia, como a ética envolvendo o avanço das inteligências artificiais, como o DeepSeek. Tudo isso coexistindo com discussões contínuas sobre memória histórica e direitos fundamentais. Tendo navegado pela mente, pela biologia, pela sociedade e pelo mundo, como a gente lida com toda essa complexidade de forma responsável no dia a dia? É aqui que entra a ética. O que é super interessante aqui é entender a diferença entre dois conceitos que muita gente confunde. A moral são os hábitos, os costumes de uma sociedade. É basicamente aquele manual não escrito do o que a gente deve fazer. Já a ética vai além, é a reflexão profunda sobre a moral. A ética pergunta, por que a gente faz isso? Ela é quem bota o dedo na ferida para questionar se uma regra moral que a gente segue cegamente é de fato justa. E quando você aplica essa ética na prática profissional, como na psicologia ou na saúde em geral, ela estabelece limites que são inegociáveis. O respeito absoluto à dignidade humana, o combate sem trégua a qualquer forma de preconceito e o sigilo profissional rigoroso são os pilares para que exista confiança. Além da bioética, claro, que garante que a gente sempre respeite a autonomia das pessoas e sempre priorize fazer o bem e evitar o mal. Nosso último resumão. Atuar com ética profissional exige separar com muita clareza o que é um fato objetivo e real daquilo que é um juízo de valor, ou seja, uma opinião pessoal. É essa objetividade que garante a validade técnica e ética de qualquer documentação profissional, seja um laudo, um relatório ou um parecer. A nossa jornada termina com essa reflexão super instigante. Depois de entender as peças desse quebra-cabeça imenso, do inconsciente freudiano até as pressões geopolíticas e os limites da ética, fica a grande questão: como isso tudo muda a nossa visão de mundo? Aprender a conectar esses pontos permite que a gente enxergue a humanidade e as nossas próprias atitudes de uma maneira incrivelmente mais rica e compreensiva. E aí, vamos continuar questionando e aplicando tudo isso na prática?